Lucas capítulo 12, o trecho do 49 ao 53 é o trecho que sobrou ou que ficou reservado para esta manhã. Estamos chegando aí no 13º capítulo de Lucas. Estamos desde o capítulo 1 de Lucas em fevereiro e agora nos aproximamos do capítulo 13. Viemos numa sequência, onde Jesus falou sobre avareza, Jesus falou sobre ansiedade, Jesus falou sobre hipocrisia, Jesus falou sobre ser um servo vigilante, e agora Jesus vai nos fazer ou vai nos trazer uma declaração até um pouco assustadora. Lucas começou esse evangelho, e nós lembramos, porque nós estamos desde o início no evangelho de Lucas, anunciando paz na terra. O anjo vem e diz: o menino vai nascer, paz na terra, salvação para o seu povo. E agora Jesus vem e nos faz uma declaração totalmente contrária a essa que nós estamos acostumados a ouvir, acerca de paz na terra. Então, é um discurso difícil, duro de se entender, contudo é um discurso também que vai nos esclarecer e vai nos trazer algumas verdades, o porquê de alguns conflitos e o porquê de algumas tensões entre o mundo e a igreja. Com base nessa declaração de Jesus, nós conseguimos entender ou ter mais clareza em algumas situações difíceis que envolvem o mundo e a igreja. Certo? Então vamos lá. Versículo 49 diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Vamos parar aqui, deixa a Bíblia aberta. Queridos, versículo 49, como eu disse, Jesus já começa nos surpreendendo. Jesus já começa nos assustando, porque ele diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. É claro que eu já falei um pouco sobre isso aqui, por diversas passagens na Bíblia, o uso figurado da palavra fogo, ele toma sentidos diferentes, mas na sua grande maioria, a palavra fogo, quando empregada por Jesus, ou até mesmo no livro do profeta Joel, no livro do profeta Isaías, até mesmo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a palavra fogo é usada no sentido de algo que vem como juízo contra o pecado que habita no gênero humano. E aqui agora, o fogo que Jesus está falando, com toda a probabilidade, é esse juízo. Um juízo que viria sobre o pecado da raça humana. Um juízo que viria com base num fogo santo, um fogo de Deus, que não pode e não coaduna, em hipótese alguma, com a pecaminosidade, com aquilo que é errado, com aquilo que não está de acordo com a santidade de Deus. Então, esse juízo seria realizado pelo próprio Cristo. Em que momento, pastor? No momento em que ele fosse à cruz. Naquele momento, ele estaria ao mesmo tempo derramando graça sobre o teu povo, sobre aqueles que acreditassem no seu sacrifício, mas ele estaria também derramando juízo no Calvário. Ali, a ira de Deus estaria sendo satisfeita. Ali, Cristo estaria satisfazendo a justiça e a lei divina, e também estaria sendo aquele que satisfaz e aquele que é o próprio sacrifício para satisfazer o sacrifício de Deus em favor do seu povo. Então, a cruz seria o momento onde ele não apenas seria, aí acho que fica melhor a explicação, ele não apenas seria o ofertante, como ele também seria a própria oferta pelo pecado. Diferente no Antigo Testamento, quando o sacerdote era o ofertante, mas a oferta era um cordeiro, era uma pomba, era uma rolinha, ou era uma oferta de manjar, de cereal. No sacrifício da cruz, quando Jesus traria fogo sobre o pecado, ele seria o sacerdote, o sumo sacerdote, mas a oferta não seria mais um cordeiro, a oferta seria ele mesmo. Então ele é o único que pôde ser oferta e ofertante, sumo sacerdote e oferta pelo sacrifício do pecado. Então, assim sendo, como eu disse, fica evidente que o fogo sobre o qual Jesus está falando aqui não é um fogo literal. Ainda, falei isso semanas atrás aqui na igreja, que eu não duvide do fogo literal do inferno, que no inferno vai haver fogo e ranger de dentes, é isso que Jesus fala. Mas aqui, Jesus está falando de um fogo figurado. Ele está nos lembrando que os sofrimentos que virão sobre ele
devido ao pecado do seu povo são tão intensos que ele assemelha isso a um fogo ardente que virá sobre a terra. E aí é muito interessante que ele diz assim: bem quisera que já estivesse a arder. É muito comum, ou seria até lógico e aceitável, que Jesus falasse assim: olha, algo terrível vai acontecer comigo por causa do pecado do meu povo, e se possível, eu fugiria dele. Mas Jesus diz assim: se dependesse de mim, isso já estaria acontecendo. Se dependesse de mim, eu já teria consumado o meu sacrifício. Se dependesse de mim, eu já teria carregado o pecado do meu povo, porque eu estou desejoso disso. Tanto é que no comecinho do texto, o texto diz assim: eu vim com o intuito de, eu vim com o objetivo de, ou seja, ele não está em nenhum momento murmurando ou fugindo do objetivo para o qual a sua vida estava determinada. Pelo contrário, ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que isso já estivesse acontecido. Por que Jesus, diferente de mim, de você, que provavelmente fugiríamos de alguma provação, fugiríamos de algum castigo? Por que Jesus diz: eu bem quisera que isso já tivesse acontecido? Porque Jesus sabia, queridos, que não havia outro caminho, que não havia outra possibilidade de salvar o ser humano a não ser por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele sabia que a salvação jamais poderia ser oferecida ao seu povo, que a salvação que ele tinha planejado desde a eternidade jamais estaria completa, a não ser que ele fosse à cruz como uma ovelha muda, a não ser que ele fosse à cruz e entregasse a sua vida por mim e por você, a não ser que, como o Guilherme disse aqui no início, ele fosse o verdadeiro Isaac. Sempre que eu leio o Antigo Testamento aqui na igreja, eu faço questão de dizer que o Antigo Testamento aponta para Jesus. E aqui mais um texto que fala sobre isso. O Guilherme começou o culto falando sobre o Isaac. E o Isaac era apenas um tipo. E ele era tanto um tipo que Isaac não precisou morrer. Mas o verdadeiro Isaac, que era Jesus Cristo, foi até as últimas consequências. Morreu em favor de pecadores. Morreu em favor daqueles que o negariam, o cuspiriam, o perseguiriam. Este era o verdadeiro Isaac. Então, sempre que você lê o Antigo Testamento, tente achar Cristo no Antigo Testamento. Tente ver a luz da graça. Tente entender no que aquele Antigo Testamento está apontando ou mostrando aquele verdadeiro que haveria de vir. Lembra agora de um fato não muito legal, mas vale a pena citar. Certa feita, eu li um texto, um cara dizendo assim, que entrou numa igreja e o pastor, fazendo aquilo que infelizmente é costume em muitas igrejas hoje, começou a solicitar que os irmãos trouxessem o seu Isaac para ofertar na igreja. E aí ele começou a fazer aquela barganha e aquela distorção do texto bíblico, dizendo que as pessoas deveriam trazer o seu melhor, o máximo que tivessem na carteira, porque era para ofertar o Isaac. E aí esse irmão, no final do texto, comentava assim: o pastor só esqueceu de falar que no final daquele texto, o Isaac mesmo não foi sacrificado. O Abraão voltou com o seu Isaac para casa. Quem proveu o sacrifício foi o próprio Deus. Então, partindo dessa premissa, que os membros deveriam trazer, o seu maior Isaac, os membros deveriam voltar para casa com o seu Isaac, porque o pastor deveria prover o maior sacrifício, que é Jesus Cristo. Então, só um comentário aqui acerca desse texto, que eu acho pertinente, como a gente tem saído da graça, como a gente tem se desviado da verdade bíblica, como que alguém pega um texto claro, que aponta para Cristo e o distorce para extorquir o povo. Então, voltando para cá, queridos, o sofrimento era intenso. Jesus sabia que não havia atalho para a salvação, não havia atalho para a coroa, não havia atalho para chegar ao céu. No caminho entre a sua vida terrena e a glória que ele tinha com o Pai desde os tempos eternos, havia uma cruz, havia um martírio, havia o caminho de dor que ele mesmo sabia que iria passar em favor do seu povo. E na verdade, não por constrangimento, não por obrigação, porque ele não era obrigado a nada, ele não foi constrangido a nada, ele não estava necessitado de nada, pelo contrário, o que o moveu foi, do início ao fim, amor incondicional pelo seu povo. Saber que se não partisse dele o primeiro passo, nós não faríamos. Se não dependesse dele sanar
a nossa dívida para com Deus, nós jamais poderíamos sanar a nossa dívida. Nós jamais poderíamos pagar. Nós jamais poderíamos corresponder a tão grande amor. E assim sendo, Ele vem para nos salvar. E claro, queridos, e aí você já deve estar começando a se perguntar, então como pode Cristo associar fogo com salvação, fogo com graça, arder a terra com misericórdia? É claro que Jesus veio trazer paz, amor, misericórdia para todo aquele que nele crê, para todo aquele que acredita e o confessa como o único e suficiente Salvador, para todo aquele que é justificado. Contudo, pense comigo, é automático. A partir do momento que você confessa Jesus, a partir do momento que você declara crer em Jesus, a partir do momento que você começa a abraçar Cristo e o seu sacrifício, a partir do momento que a cruz começa a se tornar bela e valiosa para você, automaticamente essa declaração de amor e fé se torna uma declaração também de divisão para o mundo. Se torna uma declaração de guerra para com o mundo, porque basta que você declare que crê em Jesus Cristo, crê nele como Filho de Deus, para que o mundo entenda isso como uma declaração de guerra, para que o mundo entenda isso como uma divisão. E é isso que acontece. Não é pouco comum que eu escuto de pessoas dizendo: olha, pastor, desde que eu confessei Jesus, desde que eu entendi que queria ter um compromisso maior e um envolvimento maior com Cristo, as coisas pioraram. Parece que tudo se levantou, porque a partir do momento que você declara Cristo como Senhor, o mundo entende que a partir de agora ele tem que pelejar contra você. As hostes inimigas espirituais entendem que a partir de agora você mudou de time. A partir de agora você faz parte do exército de Cristo. Assim sendo, as coisas se levantarão contra a sua vida. Isso é fato. Então, ainda que Jesus venha trazer paz, não se engane. Declarar Jesus como Senhor é declarar que a partir de agora você anda na contramão do mundo. E andar na contramão do mundo, na maioria das vezes, é trazer fogo sobre a terra, é trazer divisão, é trazer problemas. E aí, muitos desistem de ser cristãos porque, sejamos coerentes, pouquíssimas pessoas querem problemas para a sua vida. E aí você vem para o Evangelho e as coisas pioram. Você vem para o Evangelho e o problema aumenta. Você vem para o Evangelho e a perseguição dobra. Você vem para o Evangelho e o pecado começa a te incomodar a cada dia mais, porque até então você era conivente com o pecado. Então, por isso que nós temos vivenciado a cada dia que passa, as pessoas entrando na igreja com muita facilidade, mas também indo embora com a mesma facilidade, porque ninguém quer problema. E declarar Jesus como o único e suficiente Salvador é declarar problema, é estar preparado para um problema. Contudo, queridos, azar daqueles que vão embora. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco. A Bíblia diz que aquele que guerreia a nossa batalha não perde nenhuma batalha. A Bíblia diz que aquele que habita em nós é o Todo-Poderoso Criador. Então, ainda que os problemas se levantem, ainda que a perseguição aumente, ainda que os pecados venham a nos assediar, maior é aquele ao qual nós servimos, Jesus Cristo, certo? Então, não vejo o porquê de voltarmos para o mundo devido às coisas que acontecerão, mas infelizmente muitos assim o fazem. Versículo 50 diz assim: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Vamos parar aqui. Mais uma vez, Jesus está usando duas palavras aqui em sentido figurado. Ele está usando a palavra batismo e batizado num sentido figurado. O que Jesus está dizendo é: eu serei esmagado, eu serei mergulhado, eu serei coberto, eu serei submergido por um sofrimento em favor do meu povo. Eu serei tomado de um dilúvio, eu serei tomado de uma tempestade simplesmente em favor do meu povo. E aí ele diz assim: então eu tenho um batismo pelo qual tenho que ser batizado. E aí o que surpreende mais uma vez é que ele diz assim: eu tenho. Então no início ele diz: eu vim lançar fogo. Agora ele diz: eu tenho um batismo. Ou seja, em nenhum momento ele está se excusando, em nenhum momento ele está fugindo da sua responsabilidade e daquilo que ele veio fazer. Contudo, mais uma vez Jesus nos surpreende quando ele diz assim: eu me angustio até que o mesmo se realize. Ou seja, eu não vejo a hora dele acontecer. Eu estou angustiado, não pelo fato de que terei que sofrer,
não pelo fato que terei que carregar o pecado de vocês. Eu estou angustiado para que aconteça logo, porque o meu desejo é cumprir a vontade do Pai logo. O meu desejo é consumar logo. Tanto é assim que quando chega na cruz, de forma sensacional, ele cumpre com toda a sua obrigação e ao término ele diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lembra, já citei esse texto aqui diversas vezes, que quando questionado acerca do porquê ficar em silêncio diante do seu interrogatório, Jesus diz: olha, para com essa bobagem de que você vai tirar a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou e eu mesmo tomo de volta. Para com esse negócio de que você vai me matar, de que vocês vão me entregar. Eu mesmo a darei. Eu mesmo, na verdade, vocês com seus pecados, com seus delitos, com o ódio de vocês, estão apenas cumprindo aquilo que já estava escrito há muitos anos, aquilo que já estava determinado pelo Pai, que o Cristo haveria de padecer em favor do seu povo, que o Cristo haveria de morrer em favor do seu povo. Então, mais uma vez ele diz: eu vim, agora ele diz: eu tenho, ou seja, ele sabia que o fardo da ira de Deus haveria de recair sobre ele, para que, de uma vez por toda, o escrito de dívida que havia contra nós fosse pregado no madeiro, e assim sendo, ele pudesse nos oferecer salvação. Não é isso que diz Isaías, que o Cordeiro sem mácula foi feito pecado por nós, que o Santo de Deus foi feito pecado, que aquele que era perfeito se entregou em favor daqueles que são imperfeitos, que aquele que era sem mácula nenhuma bebeu o cálice da ira. É isso que diz que aquele que era bendito se fez maldição, foi ao madeiro. A cruz que era minha e sua, ele tomou de bom grado. É isso que Isaías nos lembra, e é isso que Jesus está dizendo que ele vai fazer. Ele terá um batismo e ele será batizado, e ele deseja, ele está angustiado até que isso aconteça, porque depois que isso acontece, ele simplesmente se vê como aquele que agora comprou as nossas vidas, aquele que agora é dono das nossas vidas. Não que em algum momento ele tivesse deixado de ser, é bom que isso fique claro, porque talvez você pense: olha, o pastor está falando isso, então em determinado momento eu deixei de ser propriedade. Não, nós sempre fomos propriedades de Deus. O problema é que existia uma separação, o problema é que existia um conflito, porque a lei exigia morte e condenação, e a graça desejava e ansiava por nos salvar e nos amar. Assim sendo, Jesus veio para conciliar lei e graça, juízo e amor, castigo e perdão. Mas em nenhum momento nós deixamos de ser, porque talvez você já pode ter escutado isso, ou talvez você entre numa igreja e escute esse tipo de pregação, onde algumas pessoas dizem que antes de ser de Jesus, as nossas vidas pertenciam ao príncipe das trevas. Isso nunca existiu. Algumas pessoas chegam ao erro teológico, isso é uma heresia, de dizer que quando Jesus paga na cruz, ele paga para Satanás. Ele não paga nada para Satanás. A dívida era com Deus, a ira era de Deus. Já expliquei isso aqui na igreja várias vezes. No inferno, a ira que está sendo derramada é a ira santa do Cordeiro, é a ira de Deus, é a ira de um Deus santo contra o pecado. Não existe essa figura de que o inimigo é o governador do inferno. Lá ele é mais um condenado. Lá ele é mais um que vai pagar pelos seus pecados. Então, cuidado quando eu afirmar aqui no púlpito que ele nos comprou na cruz. Porque pode parecer que, na verdade, nós não éramos propriedade de Deus. Sempre fomos. Sempre seremos. Contudo, alguns são rebeldes. Alguns não se dobram. Alguns, naquele grande dia, sofrerão o juízo que está reservado para aqueles que não confessam Jesus, certo? Então, seguindo, versículo 51 diz assim: supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Se já estava pesado o discurso de Jesus, se já estava algo complicado o discurso de Jesus acerca de fogo, agora as coisas se tornam mais difíceis ainda de se entender.
parece, e não parece, mas é um dito paradoxal. Jesus diz que agora ele vem trazer divisão. Jesus fala, olha, esse dito é tão paradoxal, esse dito é tão assustador para vocês, que ele começa dizendo assim, vocês pensam que eu vim trazer paz. Ele diz, supondes que vim trazer paz? Ele diz, olha, o natural, o pensamento comum é que eu vim trazer paz. Contudo, eu vou afirmo que eu vim trazer divisão. E como eu disse, é um dito paradoxal. Por que é um dito paradoxal, pastor? Porque parece extremamente contraditório. Parece até impossível de crer. Parece até inacreditável. Porque você automaticamente vai se perguntar assim, pastor, mas não é o Senhor mesmo que acabou de dizer, e no Natal nós não lemos o texto de Isaías, que diz que ele é o príncipe da paz, que não é o Senhor mesmo que pregou em Lucas 2, quando o anjo diz que agora haveria paz na terra, porque o menino nos nasceu? Não é o próprio Jesus que diz que benditos são aqueles que são pacificadores, benditos são aqueles que perdoam? Como agora Jesus vem dizer que ele veio trazer divisão? Como agora entender que esse Jesus diz que não veio trazer paz, mas sim separação, e que inclusive famílias inteiras estariam divididas? É muito difícil, sim, aparentemente, de entender isso. É muito contraditório. E talvez alguns cheguem a afirmar, então, se isso é verdade, isso está contradizendo as outras passagens bíblicas. Está vendo aí? Temos uma prova de que a Bíblia não é infalível. Temos uma prova de que o discurso de Jesus não é um discurso perfeito. Talvez alguns blogueiros aí que gostam de distorcer a pessoa do Cristo pegariam esse texto e usariam Jesus como um baderneiro. É isso que agora no Natal um mundano aí pervertido escreveu sobre Jesus, que ele era um baderneiro, à semelhança de um black blot. Foi isso que ele escreveu sobre Jesus. Mas enfim, voltando para cá, o texto realmente, se nós não compreendermos todo o Evangelho, e se nós não compreendermos todo o ministério de Jesus e todo o porquê da vinda de Jesus, o texto parece contraditório e o texto é difícil de entender. Contudo, nós também devemos entender ou lembrar que um paradoxo, ele sempre quer fazer com que eu e você, ele sempre tem a intenção de fazer com que eu e você venhamos a refletir sobre aquele dito. E outra coisa, um dito paradoxal nunca tem o intuito de fazer, ou melhor, de tecer uma tese 100% verdadeira. Ele quer focar em uma verdade. E o que esse texto está dizendo agora, está focando, é que Jesus não veio apenas trazer salvação. Jesus não veio apenas trazer paz à terra. Jesus não veio apenas trazer graça e misericórdia, mas o mesmo Cristo que veio oferecer salvação é o Cristo que condenará aqueles que não o confessarem. O mesmo Cristo que veio trazer um caminho de paz é o Cristo que evidencia que o mundo está em trevas. O mesmo Cristo que veio trazer luz aos homens é o Cristo que nos mostra que o restante da humanidade está andando a passos largos para o inferno. Então a gente deve olhar o todo. E aqui Jesus está dando ênfase a uma verdade. E a verdade é que sim, ele não veio trazer apenas paz, mas também divisão. Ele não veio trazer apenas palavras de consolo, conforto e ânimo, mas ele também veio trazer palavras de juízo sobre aqueles que não se arrependeriam. Ele também veio trazer palavras de verdade e exortações pesadíssimas contra aqueles que estavam distorcendo e impedindo o caminho da graça. Não é isso que nós acabamos de estudar no capítulo 11, no comecinho do 12, quando ele profere os ai de ti, ai de ti, ai de ti, e ele entra numa sequência de ai, e quem gostaria de ouvir essa sequência de ai? Quem poderia dizer que aquele que veio trazer paz sobre a terra, agora estaria numa sequência de ai, aonde chegaria ao cúmulo de dizer, ai de ti, intérpretes da lei, porque vocês não entram no céu e impedem as pessoas de entrar, fazendo deles filhos do inferno 2 vezes. Ai de ti, ele chama os fariseus de sepulcro caiados, dizendo que eles por fora eram brancos e
belos, mas por dentro continham a mais terrível podridão. Então, esse era o discurso de Jesus. É lamentável que nós, nos dias de hoje, tenhamos deformado a pessoa de Jesus. Em que sentido, pastor? Em algumas igrejas, e isso é minoria, Jesus se tornou apenas um camarada durão. E na verdade ele não é apenas alguém duro. Jesus se tornou um carrasco, mas isso é na minoria. Mas o problema é na grande maioria, porque na grande maioria das igrejas, Jesus se tornou um grande Papai Noel. Jesus se tornou um grande realizador de sonhos. Jesus se tornou um grande camarada bonzinho que veio para dar presente para o seu povo. E quando a gente olha o Jesus de verdade, o Jesus real da Bíblia, a gente encontra o Filho de Deus, pronto para salvar pecadores, mas a gente também encontra o leão da tribo de Judá, que vai condenar aqueles que não o confessam. Então, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não deformar Jesus. O problema é que as igrejas ficam ou com uma parte ou com outra, mas a gente deve lembrar que o mesmo que é cordeiro é leão, o mesmo que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é aquele que estará naquele grande dia e se levantará para julgar as nações. É ele que João diz que quando vai ao céu, escrevendo o Apocalipse, diz, olha, eu não achei ninguém que fosse digno, mas de repente apareceu o Cordeiro, ele abriu os selos e ele há de julgar as nações. É ele que vai julgar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem a facilidade de cair nesses dois extremos, ou fazer de Jesus apenas um pai durão, ou fazer de Jesus um irmão bonzinho, ou de um velhinho que quer presentear. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que João diz no capítulo 1 que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, cuidado, não diminua Jesus. Não distorça a imagem de Jesus. Não distorça, porque se a gente fizer, nós não teremos mais Jesus. Nós teremos um ídolo, nós teremos qualquer coisa. Nós teremos um Frankenstein, sei lá, menos o Cristo que a Bíblia diz que é. Ele é o Cristo que a Bíblia nos diz. Então, outra coisa interessante acerca dessa declaração de Jesus é que os discípulos de Cristo, ainda que nós possamos orar, ainda que a gente deva buscar, ainda que no que depender de mim e de você, nós devemos fazer o máximo para que o reino se expanda e para que a paz de Deus seja estabelecida, seja no trabalho, na família, no casamento, na sociedade, ainda que isso seja obrigação nossa, entenda, nós não devemos nos assustar quando a divisão acontecer, quando as perseguições vierem, quando o fogo descer sobre a terra, e o fogo aqui estou usando de forma figurada. Por quê, pastor, que a gente não deve se assustar? Porque nesse momento que vai ficar evidente aqueles que são de Deus e aqueles que não são. A divisão, o fogo, a perseguição, a tribulação, ela tem, se assim eu posso dizer, a parte boa, no sentido que ela divide e revela, ela refina, ela faz brotar, ela faz brilhar aqueles que verdadeiramente são servos de Cristo, aqueles que verdadeiramente são fiéis ao nosso Senhor. Porque é muito fácil ser crente ou se declarar cristão quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo, quando estamos vivendo uma vida cômoda. Agora, diante do fogo, diante da perseguição, diante da provação, diante das dificuldades, é aí que se revelam os verdadeiros adoradores. Aqueles que verdadeiramente obedecem Jesus, amam Jesus, independente do que estão vivendo, simplesmente pelo que Ele é. Ele é o meu Senhor. Então, não se assuste e nem se rebele contra momentos difíceis, porque momentos difíceis revelam o verdadeiro caráter daqueles que se dizem cristãos e que fazem parte da igreja evangélica brasileira. Então, a fé, a declaração em Jesus, por mais que seja duro e não seja muito popular afirmar isso, a fé em Jesus divide sim, divide povos, divide nações, divide igrejas, porque infelizmente, nos dias de hoje, nós não podemos afirmar que toda reunião chamada igreja é uma verdadeira igreja. Infelizmente, divide famílias,
divide bodes de ovelha, filhos de bastardos, fiéis de infiéis, divide adoradores de consumidores, divide salvos de condenados. Então, por mais que esse discurso não seja um discurso politicamente correto, por mais que esse tipo de pregação não seja uma pregação muito agradável nos dias de hoje, a verdade é, e eu já repeti isso aqui na igreja várias vezes, que a maneira como nós lidamos com Cristo aqui em vida divide completamente a nossa eternidade. Se você lida com Jesus aqui em vida, como Senhor e Salvador, a sua eternidade toma um caminho de glória. Se você lida com Jesus aqui nesta vida, como alguém qualquer, como alguém que não merece a sua adoração e a sua vida também é dividida, mas ela é dividida por uma eternidade de dor e de sofrimento. Então, por mais que as pessoas não queiram olhar para essa realidade, Jesus divide, Jesus separa, Jesus cria um abismo, aquele abismo que na parábola do rico e Lázaro, o próprio Deus diz, olha, existe um abismo entre ti, falando para o rico, e Lázaro, e os que estão aqui não podem ir para aí, e os que estão aí não podem passar para cá. Sendo assim, não há possibilidade de Lázaro molhar a mão e refrescar essa sede que você está vivendo. Então, é evidente que a vida de Jesus separa. É evidente que a declaração de fé cria uma separação. Por mais que isso seja muito difícil de falar, por mais que nós tenhamos que fazer o máximo para que as pessoas venham a crer em Jesus, não se assuste quando você pregar o Evangelho, não se assuste quando você declarar Jesus como seu Senhor, se isso trouxer divisão e separação na sua vida. Não se assuste, porque isso é fato que vai acontecer. Oremos para que aqueles que fazem parte do nosso ciclo, para que aqueles que nos rodeiam, para que aqueles que fazem parte da nossa vida, venham a entender que essa divisão não se faz necessária para eles, que eles podem fazer parte do time de Cristo, que eles podem fazer parte dessa família de Deus. Contudo, se as pessoas permanecerem nos seus pecados, se as pessoas permanecerem indiferentes para com Jesus, pode ter certeza, a divisão virá. Mais cedo ou mais tarde, a divisão se tornará evidente. Talvez hoje não seja nem muito difícil você avaliar a divisão que existe entre o povo de Deus e o mundo. Ou não, né? Isso é um pouco difícil de se afirmar, porque hoje temos cristãos se portando tão semelhantes ao mundo que é até difícil afirmar o que eu afirmei aqui. Mas a verdade é que se nós imitarmos Jesus, a verdade é que se nós formos coerentes com o Evangelho, não será difícil ver a divisão entre o mundo e a igreja. A verdade é que se a igreja for sal e luz do mundo, não vai ser difícil ver a divisão entre o mundo e a igreja. A verdade é que se a igreja for ferramenta e instrumento de Deus na mão dele, neste mundo perdido, não vai ser difícil ver que é óleo e água. Não tem como misturar. O problema é que, infelizmente, o mundo tem invadido a igreja e essa divisão não tem mais sido notada. O problema é esse. O problema é que o mundo tem, em vez da igreja salgar o mundo tem poluído a igreja de tal maneira que hoje você vê, e aí eu vou ser mais direto com os jovens, não que os adultos não possam viver isso, mas você encontra jovens na igreja que se portam como jovens do mundo, que têm uma vida semelhante aos jovens do mundo, que têm desejos, sonhos, planos, que se portam, que falam, que se vestem, que se comportam, que se relacionam como pessoas do mundo. Meu irmão, não se engane, naquele grande dia, você vai descobrir que existiu uma separação e você estava do lado de lá e nem percebeu. É isso que vai acontecer. Naquele grande dia, quando Jesus falar, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino preparado para vós, e ele começar a separar os bodes, quando ele começar a dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nós, infelizmente, veremos muitos dos membros de igreja indo para o lado do apartai-vos de mim, porque existiu uma separação, existiu uma divisão, e eles nunca perceberam, porque o mundo contaminou de tal maneira
que eles já estavam do lado de lá, achando que estavam do lado de cá. Cuidado com isso, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Ainda que as coisas tenham se tornado mais tranquilas, ainda que hoje ser evangélico não seja mais sinônimo de ser bitolado, ignorante, burro, ainda que não seja mais isso, não. Ser evangélico hoje é ser, sim, inteligente, é ser coerente, é influenciar o mundo, é ter um impacto na sociedade, é ser relevante, sim, isso é ser evangélico de verdade, mas não se engane, a santidade ainda é requisito, piedade ainda é requisito, ser diferente ainda é uma marca daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E se você não tem isso, reveja os seus conceitos, porque existe uma divisão. Por mais que alguns não preguem sobre ela, por mais que alguns, tampem os olhos para ela, existe uma divisão, e naquele grande dia, ele há de separar joio de trigo, certo? Para terminar, quero fazer 3 breves aplicações. A primeira aplicação, a gente já fez no início da pregação, quero apenas confirmar, é que percebemos, durante todo o Evangelho, mas agora fica um pouco mais evidente que o coração de Cristo estava completamente determinado a consumar a sua obra, e não apenas a parte boa da sua obra, que era a salvação, mas também a parte, entre aspas, ruim da sua obra, que era passar pelo Calvário, passar pela cruz. E aí eu acho que Jesus nos deixa um exemplo, para que a gente tenha a mesma disposição para viver momentos bons com Cristo, momentos agradáveis, mas também que tenhamos a mesma disposição para viver momentos difíceis. Porque o meu e o teu Salvador, a mesma coragem que ele tinha para pregar o Evangelho, curar enfermos, ressuscitar mortos, perdoar a mulher pecadora, ele foi a mesma coragem que ele teve para encarar a cruz. Então, quando você estiver vivendo momentos de bênção, viva momentos de bênção. Mas quando você estiver vivendo momentos difíceis, viva com o mesmo coração, viva com a mesma determinação, viva com a mesma fé, crendo que o mesmo Deus que estava contigo das bênçãos, está contigo no momento de dificuldade, certo? Segunda aplicação que eu queria fazer, e eu também já fiz durante a pregação, mas eu quero reforçar, é que é inútil esperar uma paz universal por meio da pregação do Evangelho. Alguns cristãos, e aí eu repito o que eu falei, é obrigação nossa pregar a paz, é obrigação nossa buscar a paz, é obrigação nossa ter paz com todos, naquilo que depender de mim, de você. Contudo, meus irmãos, não se deixe iludir. A pregação do Evangelho, ou o sucesso da pregação do Evangelho, não garante que haverá uma paz universal. Pelo contrário, as pessoas vão ranger os seus dentes, as pessoas vão ter comichões nos ouvidos, é isso que diz Timóteo. As pessoas vão trazer para si mestres segundo a sua cobiça. Então não ache que, vamos pregar o verdadeiro Evangelho e nós vamos viver uma Disneylândia. Isso não vai existir. Não vai existir. Os salvos ouvirão a voz do seu Senhor. As ovelhas ouvirão a voz do seu pastor. Mas os ímpios se rebelarão, se revoltarão, se voltarão mesmo contra o Evangelho. Então, não espere viver o céu na terra, porque um dia a Bíblia diz que ele fará novo todas as coisas. Então, não aguarde. Isso é muito interessante, porque eu pretendo, se o tempo nos permitir, a partir de semana que vem, no domingo, que a gente saia às ruas pregando o Evangelho. E é muito importante saber essa verdade, porque essa verdade tira das nossas costas um peso que muitos evangélicos carregam. Muitos evangélicos saem para evangelizar, saem para pregar o Evangelho com o peso de que a responsabilidade da conversão daquela pessoa é dele, de que a salvação daquela pessoa que ele está falando de Jesus na rua é dele, e que se aquela pessoa confessa Jesus, ele foi bem sucedido, e que se aquela pessoa diz não, ele não foi sucedido, e assim sendo, ele perdeu. Não existe isso, não existe isso. A pregação do Evangelho é sempre bem sucedida, para aqueles que são salvos e para aqueles que são condenados.
A salvação do Evangelho ela é sempre eficaz para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Jesus jamais sai derrotado. Jesus jamais sai decepcionado. Ele sempre é vitorioso. Então, é muito interessante conhecer essa verdade. Como eu disse no início da pregação, esse texto, apesar de ser um texto duro, ele nos revela, ele nos traz luz sobre uma verdade difícil de entender. O porquê que existe esse conflito entre igreja e mundo, entre santos e pecadores, entre fiéis e infiéis. O porquê que existe essa guerra, que quando você vai pregar o Evangelho, é dificílimo de alguém se render aos pés de Jesus. Está aqui, porque existe uma divisão. Existe uma divisão. Divisão essa, que pelo incrível que pareça, Jesus diz que acontece até dentro das famílias. Dentro das famílias. Jesus diz pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e vice-versa. Talvez isso não tenha sido a sua realidade. E se isso não foi a sua realidade, glória a Deus por isso. Por exemplo, eu sempre faço esse comentário para a Ilana. A Ilana, ela é uma bem-aventurada, porque a família dela há 3 gerações, se não 4 gerações já seguidas, todos são cristãos. Mas eu vim de uma família onde eu fui o primeiro. Minha mãe veio depois de mim. Ah, é verdade. Nunca aconteceu um conflito terrível entre eu e meu pai, eu e meu irmão. Mas existe uma separação evidente. Existe uma divisão evidente. Existe uma incoerência, uma indiferença, ou melhor, uma diferença claríssima entre as minhas convicções e a convicção do meu pai e do meu irmão. Entre o que eu creio e no que eles creem. E ainda que às vezes, já citei isso aqui várias vezes, meu pai tenha feito na ignorância, na brincadeira, meu pai cansou de zombar. Ele dizia, olha, eu vou construir uma igreja aqui no 2º andar e lá naquele lugar que vocês colocam o dinheiro, vai cair aqui no meu quarto, ele falava para mim. E aí você fica pregando lá em cima, não é isso que você quer viver, fazer da sua vida? Eu dizia, então você fica pregando lá em cima e eu recebo o dinheiro aqui embaixo, tá bom? Ele dizia para mim assim na cara dura. E eu relevava. Então assim, ele fez de propósito, pastor? Sei, mas existe uma divisão evidente, existe uma separação evidente. Então não espere paz universal por meio do Evangelho. Contudo, a terceira aplicação que eu quero reservar para essa manhã, para a gente terminar, é que sim, haverá paz sobre a terra um dia, mas essa paz só será estabelecida quando Jesus voltar, colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, condenar aqueles que precisam ser condenados, fazer separação entre joio e trigo e nos levar para morar eternamente com Ele e com o seu Pai. Aí sim viveremos em paz. Aí sim viveremos no gozo eterno. Mas até que esse dia chegue, meus irmãos, nós fomos chamados para guerrear. Nós fomos chamados para pelejar. Ainda que como tradicionais, nós não espiritualizamos tudo. Nós não ficamos, mirabolando nada. Sejamos sinceros, nós vivemos uma batalha espiritual 24 horas por dia. Nós vivemos uma guerra 24 horas por dia. Você não foi chamado para viver na praia. Você foi chamado para se alistar no exército do Deus Todo-Poderoso. Você foi chamado para pelejar e para guerrear no mundo perdido. Você foi chamado para andar na contramão e viver no meio das trevas. Você foi chamado para fazer a diferença no mundo perdido e miserável, levando uma palavra de cura, de paz, de salvação, de vida eterna e de esperança. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Deus não nos chamou para sermos um povo preso em 4 paredes, vivendo como crianças mimadas. Ele nos chamou para nos colocar de pé, nos dar intrepidez, coragem, unção, ministério e pregar o Evangelho a todo aquele que crê. Anunciar que só existe um caminho, a verdade é a vida. Então, queridos, que nesta manhã nós possamos sair daqui com esta convicção. O Evangelho é sério. O Evangelho traz uma divisão. O Evangelho traz separação. E até que Jesus volte, nós continuaremos pregar o Evangelho e convidar pessoas para passar para o lado de cada divisão. Pessoas para passar para o lado de cada separação, para que entendam que existe um caminho diferente e que existe uma eternidade. E ai daqueles que não confessarem Jesus em vida. Amém? Vamos terminar?